sei como Deus tem falado ao nosso coração através dos hinos, das leituras, da alegria que está invadindo a nossa alma essa noite e da certeza de que estamos experimentando em alguma medida aquilo que a Escritura diz para nós que aconteceu naquela cidade pequena, pouco conhecida da região da Judéia, uma cidade minúscula que nem aparecia no mapa, e que muita gente jamais imaginasse que poderia sair alguma coisa de importante dali. Uma cidade que tem uma representação no Brasil, uma capital brasileira, a capital do Pará, que se chama também Belém. E é dessa cidade, irmãos, que a notícia mais importante de todos os tempos, de todas as eras, se concretiza. Hoje eu queria, com esse clima de tudo é paz, tudo é amor, esse clima de Natal, de alegria, de prazer e de gratidão a Deus. Engraçado que as crianças cantaram, tudo é paz, tudo é amor. Aí o Lucas e o Vitinho estavam assim, pá, 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 pá. Aí, tudo é paz, mas pá. Eu achei engraçado, porque tudo é paz, mas entre eles ali o negócio não estava muito em paz, não. Mas eu queria que a gente aproveitasse esse clima para refletir um pouco sobre uma dessas visitas que a gente já fez menção aqui essa noite nas leituras, nos hinos cantados. Uma visita muito conhecida. Todo mundo já deve ter ouvido falar, ou já leu essa passagem, ou já viu ela representada em algum lugar, em algum momento da sua vida. E é difícil pregar em textos que a gente já conhece muito bem, mas eu queria que a gente tivesse um olhar diferente sobre esse episódio. E se Deus me permitir, eu quero extrair dessa passagem algumas lições apropriadíssimas dessa noite para a noite de hoje. Queria que a gente olhasse de novo e atentássemos para aquele texto que conta para nós da visita dos magos do Oriente que foram até Jesus. Isso não foi programado. Aqui atrás tem um painel, e você percebeu? E esse painel é uma tentativa de ilustrar a noite estrelada lá em Belém. E curiosamente nesse painel estão ali representados, olha, os magos do Oriente, que fizeram uma longa viagem para ir até Jesus. E só Mateus conta para nós como é que essa visita se deu e quais são as lições que a gente pode extrair dessa jornada dos magos até o Senhor Jesus e o encontro que eles tiveram com aquele bebê que mudou para sempre a vida daqueles magos. Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 2. E vamos primeiro ler a passagem, Mateus 2, do verso 1 ao verso 12. Queria que você acompanhasse comigo primeiro a leitura do texto. Depois então eu vou fazer uma breve exposição da passagem, extrair umas lições que a gente pode aprender aqui. E se Deus permitir, aplicá-las à nossa vida e ao nosso coração nessa noite. Mateus 2, do verso 1 ao verso 12. Texto muito conhecido, passagem muito conhecida, mas que eu espero de verdade da parte do Senhor que a gente apreenda coisas importantes com essa visita dos magos e esse episódio que é narrado para nós então no Evangelho de Mateus. Você não vai ficar em pé, eu não vou pedir para você ficar em pé agora, não vai ter nada no Data Show pedindo para você ficar em pé, mas você acompanhará a leitura de acordo com a versão que você tem em mãos da passagem. E se você está perto de alguém que não tem a Bíblia em mãos, abra, compartilhe com ele, depois então mantenha o texto aberto para a gente considerar o que temos nessa passagem. É dito assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido Rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente
e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isso Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes o encontrado, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Até aqui a leitura do texto, que você manterá aberto, e a gente vai considerar algumas lições que temos nessa passagem para essa noite, que estamos juntos aqui diante do Senhor. Amados, eu tenho uma relação muito especial com os magos do Oriente. Vou explicar por quê. Eu fiz muitas peças na igreja, muitas peças de Natal, de comemoração de Natal, em que eu fazia quase sempre o papel de um dos magos. Na verdade, a igreja chamava assim: esses são os 3 reis magros. Porque eu, o meu irmão Jeremias e o nosso amigo chamado Mauro, éramos 3 magricelos que fazíamos o papel dos 3 reis magros. Era assim que a igreja provocava e debochava da gente. Eu sempre que tinha peça de Natal era convocado para fazer rei mago. Depois, com o tempo, não dava mais para fazer rei magro, por motivos óbvios. Aqui na igreja, eu lembro que uma das peças que a gente fez aqui, eu fiz papel do rei mago também. Naquele tempo era rei magro também. Todo mundo já sabe, irmãos, a história desses homens. Todo mundo que vê presépio, agora esses dias eu vi um presépio. Já há tempo que eu não via presépio. O que tem lá no presépio? A manjedoura, o menino Jesus, os animais, Maria, José e os 3 reis magos. Não vai falar magro não, irmão. Agora não é mais magro, é mago. Há até gente que diz que eles têm nomes. Dizem que eram os 3 reis magos: Melquior ou Belquior, Baltazar e Gaspar. Deixa eu só surpreender os irmãos primeiro, desfazendo algum desses mitos que a gente tem sobre esses homens. Primeiro deles é que eles não eram reis. Eles eram apenas magos. E a palavra mago aqui, no verso 1, vieram uns magos do Oriente. É uma palavra difícil de ser traduzida. Não tem nada a ver com o mago Merlin, daquela história lá do rei Arthur. O mago aqui
é uma espécie de sábio, de conselheiro do rei. A gente podia usar um paralelo lembrando de Daniel. Daniel era uma espécie de mago, de conselheiro do rei Nabucodonosor. Esses homens eram conselheiros de um rei do Oriente. E nós não sabemos, inclusive, de que lugar do Oriente eles vieram. Se eles eram árabes, se eles eram babilônicos ou caldeus, ou de outra região do Oriente. O texto só diz que eles vieram do Oriente. E eles eram magos, não eram reis. Segunda coisa que eu queria que você prestasse atenção, é que o verso primeiro diz assim: eis que vieram uns magos. Não é dito quantos eram. Mas pastor, como é que a gente sabe que é 3? A gente não sabe se são 3. Mas não eram 3 presentes, ouro, incenso e mirra. Mas eles podiam ser 4 com 3 presentes, 7 com 3 presentes, 15 com 3 presentes. O fato é que era mais de um. Mas quantos eram, nós não sabemos. Não sabemos nem o nome deles, porque no texto não aparece o nome deles. Esse nome aí foi criado pela tradição, mas não são citados na Escritura. E sabe qual é o terceiro erro que a gente comete com relação aos magos? É que eles não visitaram Jesus na manjedoura. Nós colocamos os magos na manjedoura, junto com Maria, José e os animais, mas isso também não está na Bíblia. Veja o que é dito no verso de número 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. Na verdade, irmãos, os magos visitaram a Jesus quando ele estava já hospedado numa casa. É incorreto e impreciso colocar a visita dos magos junto com a visita dos pastores, porque não aconteceu ao mesmo tempo. Ao que tudo indica, Jesus já devia ter 2 a 3 anos de idade quando os magos o visitaram. Então, não é correto colocar nome neles, não é correto precisar quanto eles eram, e não é correto também colocá-los na manjedoura. O fato é que falta a nós um monte de informação sobre esses homens. E eu não quero cansá-los com aquilo que a gente não sabe sobre eles. Não importa o que nós não sabemos sobre eles. Importa para nós aquilo que eles fizeram por ocasião do nascimento de Cristo. Importa para nós as lições que podemos tirar da atitude que eles tiveram quando souberam do nascimento daquele menino. E aqui, eu quero chamar a sua atenção para 3 lições que a visita desses magos revela, ensinam para a gente nessa noite. A primeira delas é que o relato da visita desses magos é a lembrança de que é possível encontrar verdadeiros servos de Deus nos lugares mais improváveis. Ou dizendo em outras palavras, a visita desses magos nos lembra que a mensagem do Natal é importante para a vida de todo tipo, toda espécie, toda categoria de ser humano. Juntamente com os pastores de Belém, esses são os primeiros estrangeiros a visitar Jesus. É curioso, irmãos, que quase ninguém visitou Jesus durante o período do seu nascimento. A gente tem os pastores que foram avisados pelos anjos, e esses magos, essas figuras estranhas, enigmáticas que aparecem aqui nessa passagem. Sabe o que a gente pode aprender com essa visita? É que o Natal tem coisa para dizer para todo tipo de gente. Gente que está perto de Belém, mas gente também que está longe de Belém. Gente que vem do Ocidente, mas gente também que vem do Oriente.
A mensagem que está sendo anunciada com o nascimento do Cristo, do Filho do Deus vivo, do Senhor Jesus, é uma mensagem que interessa, que importa, que diz respeito a todos os seres humanos espalhados pelos 4 cantos da terra. E a visita desses magos é a lembrança de que Deus está falando com toda a humanidade, mesmo com gente que vem de muito longe. Esses magos devem ter caminhado quilômetros e quilômetros para chegar até Belém. Vou voltar a isso daqui a pouco. E algumas pessoas podem pensar que o que aconteceu lá em Belém, na Judéia, não diz mais respeito a nós. Olha, a primeira coisa que eu queria que você entendesse com a visita desses magos é que ela diz-nos, em alto e bom som, que a mensagem do Evangelho, a mensagem de Belém, a mensagem do nascimento de Cristo, importa, interessa, diz respeito a todos os seres humanos, inclusive a mim e a você. A luz que ilumina a humanidade, a luz que ilumina todos os seres humanos, está surgindo naquela noite. De maneira, irmãos, que mesmo nós que estamos aqui no Ambaí, e é bem longe de Belém, mesmo nós precisamos atentar para aquilo que está acontecendo naquela noite lá na Judéia. A primeira coisa que a gente tem que aprender com a visita desses magos é que a mensagem do Evangelho diz respeito a magos, a não magos, a do Ocidente, a do Oriente e a gente que está espalhada por qualquer canto do planeta Terra. Segunda mensagem é que a visita desses magos lembra para nós que nem sempre aqueles que desfrutam os maiores privilégios são aqueles que mais honram ao Senhor Jesus Cristo. Curioso, amados, que no texto, do verso 2 ao verso 10, é dito para nós que os magos chegam a Jerusalém, perguntando onde nasceu o rei dos judeus. E veja que o texto também diz, no verso 3, que depois que eles souberam dessa informação pela boca dos magos, um grande alarme disparou em Jerusalém. Todo mundo ficou meio querendo saber o que estava acontecendo. E o verso 4 diz que Herodes convoca os principais sacerdotes e escribas do povo, indaga eles sobre onde é que Cristo iria nascer. E eles respondem dizendo que ele nasceria em Belém, a partir de uma profecia do livro de Miqueias. Meu ponto aqui é o seguinte: depois que eles dão essa informação para os magos não pensam 2 vezes e fazem uma viagem para Belém, para poder encontrar aquele que eles estavam procurando. Agora, primeiro preste atenção numa coisa. As visitas que Jesus recebeu foram dos pastores e dos magos. Mas os religiosos da época, aqueles que estavam informados da profecia, da chegada do Messias, dos elementos envolvendo o aparecimento do Cristo, esses não se importaram, não se interessaram, se tornaram indiferentes ao que estava acontecendo lá em Belém. Há um ditado popular que diz que quanto mais perto da igreja, mais longe de Deus. O meu ponto aqui é que a armadilha que esses sacerdotes caíram é uma armadilha que muita gente está caindo ainda hoje. Gente que sabe da história, conhece os elementos, é capaz de reproduzir tudo que aconteceu naquela noite, tem as informações, sabe localizar Belém no mapa, sabe o caminho que leva até lá, mas as pessoas nunca se interessam. Se é um medo que eu tenho com relação a gente que tem
família de crentes que já ouviu essa história tantas vezes na infância, que já participou de cultos de Natal tantas e tantas vezes na sua vida, é que essas pessoas acabem se acostumando a conhecer a história, são capazes de dar as informações sobre ela, mas nunca se interessam pelo que ela tem para anunciar. Você sabe tão bem quanto eu, que a intimidade com as coisas leva a gente a menosprezá-las. Não é verdade? Quando a gente começa a ficar muito íntimo de determinadas verdades, a gente tem a tendência de achar que elas não nos interessam mais. Amado, o que os magos mostram para a gente é que às vezes são gente de longe que enxerga aquilo que quem está de perto já não enxerga mais. Os magos vieram de longe e eles enxergavam aquilo que nem mesmo os escribas, os religiosos, foram capazes de enxergar. E fizeram uma longa viagem, porque ao contrário do que a gente pensa, viajar no tempo de Jesus era um negócio muito pesado, irmãos. Vieram do Oriente, possivelmente caminharam milhares de quilômetros e não andaram confortavelmente numa aeronave que viaja aí a 300 km por hora, 400 km por hora. Nem tiveram carro veiculado com GNV, nem gasolina, nem álcool, não fizeram nada disso. Andaram no lombo de um camelo, ao que tudo indica. Você já andou de camelo, irmão? Andar de camelo é um negócio terrível. Eu nunca andei, mas deve ser terrível. Deve doer do fiozinho de cabelo até a planta do pé. E você andar de camelo um dia é uma coisa, andar de camelo meses para fazer uma viagem, meses para ter a determinação de ir a um lugar, aí chega em Jerusalém e descobre que não é lá. O que faz? Eu vou desistir. Não, é em Belém, vamos andar mais. Vamos lá atrás dele. A gente quer saber onde esse menino nasceu. Acontece esse negócio maravilhoso e miraculoso da estrela que os guia desde o Oriente. Mas a estrela guiava, a estrela não pagava a conta da viagem, irmão. Uma coisa é você ficar olhando a estrela, outra coisa é você andar atrás dela. E andar pagando o preço dessa perseguição, dessa perseverante viagem. Veja, o evangelho é para todos. Mas olha, só vai até Cristo aqueles que enxergam como esses magos enxergaram a relevância desse acontecimento. E o meu medo, irmãos, é que muitos de nós que estão aqui e que não participam de culto de Natal pela primeira vez, eu sei disso. Sei que você ouve essa história desde que você é criança, pequena em Barbacena, não é? Desde que você era um garotinho, que seu pai ensinou, você cantou na igreja, ouviu essa história, mas você parece não ter os olhos que os magos tiveram. Parece que às vezes são aqueles que estão mais longe, que mais honram a Cristo. Aqueles que estão mais distantes, é que às vezes enxergam melhor aquilo que quem está perto não é capaz mais de enxergar, porque se habituou, porque já se acostumou, porque já sabe ou imagina que já sabe tudo. Natal, irmãos, é uma mensagem para todos os homens, mas ela é para aqueles que, como os magos, são capazes de valorizar o acontecimento daquela noite, enxergar em termos espirituais o que está acontecendo em Belém. E a terceira lição é o notável exemplo de fé desses magos. Preste atenção no que acontece quando eles chegam aonde Jesus está, depois de terem ido a Jerusalém, terem viajado durante muito tempo do Oriente para lá, descobrirem que ele estava em Belém, viajam para Belém. Aí primeiro vejam o que está no verso 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Alegraram-se com grande e intenso
intenso júbilo. Primeiro, o coração desses homens quase saiu pela boca. Ninguém entendeu o Natal se não partilhou dessa alegria aqui, irmãos. Esses homens foram tomados de uma alegria avassaladora sobre a vida deles, grande e intenso júbilo. Eu lembro de poucas vezes na minha vida em que eu experimentei uma coisa parecida com isso. Isso não é só uma alegria não, irmãos, é uma alegria intensa, jubilosa, de querer pular, de querer dizer para todo mundo o quanto está feliz. Há uma alegria que invadiu a alma desses homens, invadiu a mente deles. Eles foram intensamente tomados de alegria. Grande e intenso júbilo. Grande e intenso júbilo. Grande e intenso júbilo. E o texto diz que eles entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ela talvez estivesse com ele no colo, talvez amamentando, talvez acariciando o menino. Eles entram na casa, e o texto diz que eles se prostram e adoram o menino. Esse é o movimento, eles adoram prostrados, se abaixam, se curvam, olham para o menino e veem nele a esperança, a salvação, o perdão de pecados. Veem no menino tudo que Deus oferece aos homens de graça. Veem no menino Deus cumprindo a promessa de que Ele salva pecadores por intermédio do seu Filho. Eles se prostram e adoram. O texto diz que depois disso eles abrem os presentes, ouro, incenso e mirra, e entregam para o menino. A gente não sabe se eles tinham noção de que esses presentes representavam espiritualmente. Tem gente que faz conexão de que o ouro é a realeza, de que o incenso é a divindade, de que a mirra é a morte. Não há essa conexão aqui. Possivelmente eles não fizeram com essa intenção. O ponto é, irmãos, que eles se prostram e adoram. O que eles estão dizendo com isso para a gente? Estão dizendo que entenderam o que é o Natal. Que o Natal é Deus enviando o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha salvação e vida eterna. Esse é o significado do nome do menino. O nome do menino é Jesus, porque ele vem salvar o seu povo dos pecados dele. Tem pouca gente que sabe disso, sabia? No Brasil, há uma cidade chamada Belém, eu já fiz menção a ela, e talvez seja a cidade com maior número de Jesus por metro quadrado. É curioso lá, porque lá quase todo mundo chama Jesus. Se você parar numa rua e falar, Jesus, aparece uns 15 assim, mole. E é curioso que eles nasceram em dias separados. Nem todos eles nasceram dia 25, não. Se você perguntar para eles assim, você sabe o que significa Jesus? Talvez muitos deles não vão dizer para você o significado correto. A palavra Jesus é Salvador, aquele que salva. O que os magos estão dizendo é que eles creem, confiam, reconhecem, dependem do Senhor Jesus como Salvador deles. Mas preste atenção numa coisa, irmão. O exemplo notável de fé desses magos reside no fato de que eles estão fazendo isso quando Jesus ainda é apenas um menino, um bebê, frágil, fraco, nos braços da mãe. Um menino que ainda não fez nenhum milagre. Um menino que ainda não fez nenhum prodígio. Um menino que ainda não abriu a boca para ensinar nenhuma verdade. Um menino que não passava, naquele momento, aparentemente, de um menino como tantos outros meninos que haviam nascido em Belém naqueles dias. Os magos
prostram-se para adorar a Jesus e reconhecem Ele como o Rei, o Salvador, o Cristo prometido, quando Ele ainda é um bebê. Um bebê. Esses dias eu estava olhando essa reportagem sobre os nascidos lá em Belém do Pará, que são chamados Jesus. Sabe qual é a piada que eles ouvem muito das pessoas? Jesus, me salva. Jesus, faz aí um milagre para eu ver. As pessoas sabem que eles se chamam Jesus, aí ficam fazendo esse tipo de trocadilho. Salva a gente. Faz aí um milagre. Aí eu me dei conta de que os magos estão aqui, irmãos, prostrando-se e adorando ao Senhor Jesus, quando Ele ainda é apenas um menino, nos braços da sua mãe, numa cidade esquecida no mapa, chamada Belém. Eles não viram o Cristo, com 30 anos de idade, realizando prodígios, sinais e maravilhas, morto na cruz do Calvário, mas creram que aquele menino é o próprio Filho de Deus. Deixa eu aplicar isso aqui para nós em 3 momentos diferentes, e eu fecho o sermão dessa maneira. Primeiro, amado, você compartilha da alegria dos magos? O Natal para você é alegria, irmãos. Essa alegria intensa, jubilosa que os magos experimentaram naquela noite. Eu sei que você não viu a estrela e nem vai vê-la, irmão. Eu sei que não tem mais noite estrelada como havia em Belém, não tem mais estrela guiando ninguém. Mas olha, a alegria do Natal continua sendo disponível para nós como foi naquele dia e naquela noite. O que estamos fazendo essa noite juntos é apontando você, o Senhor Jesus Cristo. E amado, não permita que o Natal tenha nenhum outro significado a não ser esse. A alegria é a alegria de quem entende que nós somos pecadores e a salvação nos é ofertada gratuitamente em Jesus. Você tem essa alegria, amado? A alegria dos pastores, que se alegraram, porque foram a Belém ver aquele que trouxe salvação, perdão, reconciliação com Deus. Ele é o Salvador, e só nele, apenas nele, e ninguém mais além dele, você encontrará vida eterna e salvação para a sua alma, para a sua vida, para a sua história. Segunda aplicação. Deus nos livre, amados, da armadilha de nos acostumarmos com a história do Natal, sem nunca termos enxergado o significado espiritual verdadeiro dela. Essa é uma coisa que eu peço a você, é que você sonde o seu coração para avaliar até que ponto você tem andado perto da igreja, perto das coisas de Deus, perto da mensagem do Natal, mas ao mesmo tempo longe de Cristo. Porque há essa possibilidade, amado. Há a possibilidade de você ser capaz de entender todos os detalhes, ser capaz de reproduzir a história, cantar os hinos, até se alegrar aparentemente com eles, mas nunca ter sido levado a enxergar aquele que nasceu em Belém. Eu temo pelos meus filhos, temo por muita gente que se acostuma com o Natal sem nunca enxergar o que ele representa. Amado, que você não saia desse lugar essa noite sem suplicar que o próprio Deus conduza você até Cristo, o faça enxergar que Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é aquele quem nos salva dos nossos pecados. E amado, isso não é apenas um conhecimento intelectual, não é uma coisa só que tem que ser conhecida na mente, é algo que tem que acontecer
acontecer no seu coração, na sua alma, na sua vida. Nós podemos conhecer isso tudo intelectualmente e acabarmos distantes dele. Não é que o conhecimento intelectual não seja importante, ele é importante, mas ele por si só não nos basta. Os magos sabiam o lugar, mas foram até lá para adorá-lo, para se prostrar e para se entregar a ele. Jesus está aqui essa noite, irmãos. Ele nasceu em Belém, encarnou em Belém. Essa é a melhor palavra, porque nascimento, no caso dele, é assumir a natureza humana. Ele já existia desde antes da fundação do mundo. E ele está vivo, falando comigo e com você essa noite, através dos hinos, através da pregação. Ele não vai aparecer para você, irmão. Não vai mandar estrela. Não vai fazer mais prodígio, sinal e maravilha. A verdade agora está sendo pregada no Evangelho. E ele chama pecadores a terem a mesma alegria que os magos tiveram. Prostrando-se, adorando, entregando a sua vida a ele. Terceira e última aplicação. Que nós sigamos sempre as pegadas desses magos, irmãos. Olha, que Deus nos dê a mesma determinação e perseverança que esses homens tiveram. De ter que caminhar distâncias longas, de ter que pagar um preço altíssimo do desconforto, de noites escuras, frias, ladrões, perdas, homens que não mediram esforços para seguirem na direção do Cristo, de serem seguidores dele, mesmo quando ele ainda era tão pequenino, tão frágil. Mesmo quando os sacerdotes e escribas não se interessaram pelo que estava acontecendo em Belém, esses homens foram determinados, perseverantes em seguir a Jesus, ir ao encontro dele. Algumas pessoas reclamam às vezes, pastor, comigo, que tem pouca gente hoje interessada na mensagem verdadeira do Natal. Há tão pouca gente hoje que serve e que segue de verdade a mensagem do Natal. Irmãos, não se importe com isso. Os magos não se deixaram persuadir. Os magos não se deixaram abater. Os magos não desistiram da caminhada. Porque eles sabiam quem era aquele a quem eles queriam adorar. Que Deus dê a mim e a você, não só nesse Natal, mas pela nossa vida inteira, a mesma perseverança, a mesma firmeza, a mesma determinação que esses homens tiveram para servir, seguir e buscar o Cristo, o Filho de Deus vivo, nascido em Belém, para a salvação de pecadores como eu e como você. Que Deus os abençoe. E um feliz Natal a todos os irmãos, a todos os amigos e a todos aqueles que estão conosco nessa noite. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor.